Muito bom dia, sexta-feira, dia 16 de abril de 2021, está começando a programação ao vivo aqui do Notícias Agrícolas e a gente já começa te trazendo informações sobre o mercado de fertilizantes. Essa tem sido uma demanda de informação muito forte aqui entre os nossos internautas, os produtores já se preparando, né, já tendo se preparado e continuam nessas suas formações e travas de custos de produção, os fertilizantes, um dos itens mais importantes, e a gente trouxe, portanto, mais uma vez para conversar conosco o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, para a gente entender um pouquinho de como foi esse primeiro trimestre de 2021 e o que a gente observa a partir de agora. O Jefferson já nos faz um alerta, as relações de troca ainda são saudáveis quando a gente olha para a soja, mas elas já estiveram em níveis melhores. Não é isso, Jefferson? Bom dia, seja bem-vindo. Opa, bom dia a todos, bom dia, Carla, prazer falar com vocês novamente. Realmente nós tivemos aí uma queda, uma deterioração da relação de troca. Ela já esteve muito melhor em alguns momentos do ano, sobretudo em meados de 2020, e agora ela perdeu um pouco de força para o produtor, sobretudo para o MAP, né, o fosfatado bastante utilizado. Hoje ela rompe o intervalo histórico, estamos falando aí na faixa de 25 sacas de soja, pensando em soja 22, para 1 tonelada no Porto de Paranaguá. Essa relação ela já esteve na faixa de 18 sacas de soja. Então nós podemos observar o tamanho do aumento, isso num curto período de tempo. E o que motivou essa deterioração, Jefferson? A que você atribui aí nas suas análises esse movimento? Certo, nós temos dois pontos importantes, eu acredito, a mencionar. O primeiro ponto é o lado do fertilizante. O fertilizante teve uma alta muito expressiva. O MAP chegou a atingir aí quase 50% de aumento em 2021, isso em 3 meses. Ou seja, nós estamos falando 3, 4 meses agora em abril, né? Nós estamos falando num curto período de tempo com uma alta muito expressiva para o preço do fertilizante. Do outro lado, nós temos a soja, que continuou seu movimento de alta. Então, se nós não tivermos uma soja tão boa, né, o preço de venda tão favorável como está, a relação de troca seria ainda pior para o produtor. Então, a escalada no preço dos fertilizantes foi muito expressiva em 2021, não só para o MAP, mas para os outros fosfatados e, claro, para os fertilizantes em si. O aumento é bem substancial. E isso se dá essencialmente por uma demanda muito intensa por esses produtos nesse momento, Jefferson? Sem dúvida, sem dúvida. Nós podemos olhar a demanda brasileira muito fomentada, aumento de área no Brasil, aumento de área nos Estados Unidos. Então, o globo como um todo está consumindo mais fertilizantes e um dos motivos, claro, é o aumento do preço das commodities, né? O aumento do preço das commodities leva ao aumento de área, porque é mais favorável para o produtor e, consequentemente, nós temos também um aumento do preço do fertilizante. Então, isso foi um fato importante para aumentar o preço, né, nominal de venda, mas como eu digo sempre, o produtor ele deve se atentar muito à relação de troca. O valor nominal do fertilizante ele é muito importante, claro, mas o ponto principal na tomada de decisão deve ser a relação de troca, ou seja, quantas sacas de soja, quantas sacas de milho eu preciso gastar para comprar aí 1 tonelada do meu produto. E nós nos falamos, eu imagino que na semana passada, né, Jefferson, para trazer mais informações sobre isso, e você citou uma situação bastante importante. Falou, Carla, quase todos os insumos estão mais altos em reais, mas os preços atuais da soja, eles nos trazem um equilíbrio para o produtor, ou seja, esses custos mais altos dos fertilizantes, eles não provocam uma deterioração da renda que o produtor vai obter em 2021, 2022, diante do cenário atual ainda, né, Jefferson? Exatamente. Nós temos que ver que o preço de venda do grão ele é favorável, né? Esse é o ponto importante. O fertilizante subiu, claro, ele subiu e muito, mas ainda o produtor está tendo uma boa vantagem na hora de vender a soja, de fixar o milho. Então, isso garante para ele, no final, uma rentabilidade boa da lavoura. Então, ainda continua bastante favorável. Quando a gente fala também sobre os fertilizantes, a gente tem que ter muita atenção à logística, né, Jefferson? A questão dos preços dos fretes, a questão de como estão esses fretes de retorno. Esse é um outro ponto que encareceu os produtos esse ano? Olha, nós tivemos poucas oscilações no preço do frete retorno no Brasil, certo? Diferente do grão. O grão subiu bastante, impulsionado pelo preço do aumento do combustível. Mas o frete retorno, como o nome já diz, né? A questão da logística, ele acaba não tendo grandes alterações. Isso foi um movimento que nós observamos esse ano. Quais os impactos, talvez, que puderam pressionar um pouco mais o preço? Frete marítimo. Nós estamos falando de um aumento até então importante no valor do frete marítimo. Só para dar um exemplo para vocês, atualmente um frete Marrocos-Brasil, pensando numa grande cadeia de importação de fosfatado, sobretudo o MAP, está saindo por volta de $27 a tonelada. Em alguns momentos esse preço é $22, $23.
Então, nós tivemos um aumento no preço do frete. Claro, e isso impacta no valor final do fertilizante para o produtor. Jefferson, eu estou aqui com o relatório do trimestral do mercado de fertilizantes da Agriinvest, e um dos pontos que você também destaca se a gente vê essa alta muito forte, por exemplo, nos preços do MAP, a gente vê uma tendência já de queda para a ureia, por exemplo, né? Como é que está esse mercado e o que motiva essa baixa, que é, inclusive, expressiva, considerável também, de acordo com o que a gente estava aqui conversando? Certo, a ureia em alguns momentos desse ano ela passou de $400 a tonelada custo frete Brasil. Então, é um valor muito expressivo, bem alto. Agora está recuando um pouco, nós estamos falando aí na faixa de $360, pelo que eu captei essa semana, $365 a tonelada custo frete Brasil. Um dos motivos foi realmente a questão do leilão da Índia. A Índia é um grande player na compra de fertilizantes no mercado internacional, e o último leilão dela, ela comprou por volta aí de 800 mil toneladas, o mercado esperava um volume mais expressivo. Isso mostrou que talvez um enfraquecimento da demanda a nível internacional, e isso baixou o preço, né? Nós começamos o mês de abril por volta de $390, $395 a tonelada, e fechamos essa semana na faixa de $360 custo de frete Brasil. Então você pode observar, num curto espaço de tempo, a ureia perdeu por volta de $35. Então é bem expressiva a queda, e eu acredito que se a demanda continuar da maneira que está, nós podemos ver mais reajustes para baixo no valor da tonelada da ureia. Era isso que eu ia te perguntar. A demanda também está um pouco menos presente no mercado nesse momento, que ajuda, portanto, a pressionar também essas cotações. Exatamente, a gente não pode esquecer daquele número muito importante que foi divulgado no mercado, né, inclusive em janeiro, que 40% do volume de fertilizante já tinha sido comprado em janeiro, pensando no ano todo de 2021. Então, isso é o cenário do Brasil. Nós estamos aí com o Brasil muito bem comprado, os produtores anteciparam as compras, e pelo que eu converso com os profissionais que atuam diretamente na ponta, ou seja, conversando com o produtor e vendendo o produto, nós podemos ver que agora o movimento é bastante baixo do lado da procura de fertilizantes. Eles já compraram muito, né? Não podemos dizer. E no mercado internacional, esse anúncio da Índia, da compra somente de 800 mil toneladas, esperava um volume maior, trouxe pressão de baixa para o preço da ureia. Podemos ver, talvez, uma continuidade desse movimento. O Jefferson, quando a gente fala dessa questão desses 40% de fertilizantes já adquirido, isso justifica as importações no primeiro trimestre de 2021 terem sido recordes, portanto, né? Sem dúvida, sem dúvida. O primeiro trimestre de 2021 foi marcado novamente por importações recordes. Vou dar destaque para vocês para o cloreto de potássio, que tivemos um aumento nominal de 44% nas importações. É um valor bem expressivo. Isso mostra o quão a demanda brasileira está fomentada por fertilizantes, e também um ponto importante, esse aumento de área, a abertura de novas áreas, necessita de mais fertilizantes, e aí nós vemos o que é um aumento nas importações e também nas entregas dos fertilizantes, né? Se nós olharmos os dados de 2017, 2018 para cá, nós vamos ver que o aumento no percentual entregue, ele é muito expressivo. Nós estamos falando aí de 39, quase 40 milhões de toneladas entregue no ano passado, e agora provavelmente nós vamos ver ultrapassar a marca de 41 milhões de toneladas entregue. É um valor muito expressivo para o Brasil. Nós somos o quarto maior mercado consumidor, provavelmente daqui a alguns anos, pelo dado a situação da nossa área agricultável, etc., nós temos grande potencial de ultrapassarmos os Estados Unidos no consumo de fertilizantes. E quando que a gente deve ver a movimentação começar a mudar, Jefferson? Essa demanda voltar a ser um pouco mais presente no mercado para garantir ainda o percentual que falta ser adquirido para essa nova safra? Certo, talvez no segundo semestre, né, antes do início do trabalho de plantio da soja, os produtores que ainda não adquiriram devem voltar ao mercado. Isso é um fato, porque eles precisam comprar, aqueles que não compraram ainda. Lembrando que o Mato Grosso está muito bem comprado, Goiás muito bem comprado. Então, os produtores ainda que não adquiriram os fertilizantes vão voltar ao mercado, e isso pode sustentar, então, os preços. A questão que eu penso é assim: nós estamos com um patamar muito elevado, sobretudo para fosfatados. Então, eu acredito que daqui para frente a tendência baixista ela pode prevalecer sobre uma tendência altista. Nós podemos ver os preços caindo um pouco mais. Tá. Jefferson, de uma forma geral, portanto, a gente pode dizer
claro que respeitando a realidade de cada produtor, da sua forma de travar os custos, de travar as suas vendas, a sua comercialização. É um momento que talvez o produtor possa ficar observando um pouco mais esse mercado nesse momento, antes de fazer novas compras agora. Ele pode esperar um pouquinho na sua análise, lembrando que cada produtor conhece, né, a sua realidade, mas dentro da sua análise, dentro da sua expertise. É momento do produtor poder ficar um pouco mais na observação do mercado de fertilizantes do que voltar a fazer grandes compras agora? Eu acho que sim, eu acredito que sim, o produtor ainda tem possibilidade de esperar um pouco mais. Eu acho que o momento daqui para frente talvez seja um pouco melhor do que o atual. Embora a relação de troca, eu volto a salientar, a relação de troca, ela não está ruim. Ela não está ruim. Ela já foi melhor, isso é um fato. Mas eu acredito que o produtor pode esperar um pouco mais e talvez melhorar essa relação. Ponto importante que eu digo aqui, nós temos que acompanhar também a questão da tendência da venda do grão, que é um outro fator importantíssimo. O produtor não pode só pensar na compra do fertilizante isolado, ele tem que olhar também a venda do grão. Esse é um fato muito importante, porque aí, claro, se nós tivermos um aumento no preço da soja, um aumento no preço do milho no mercado, nós podemos ver essa relação de troca melhorar ainda mais. Então, esse é um outro fator importante que o produtor deve acompanhar. Uma outra questão que eu destaco aqui é o ponto do câmbio, né? Embora nós não temos uma influência tão grande, até eu vou pegar um gancho falando do câmbio para vocês, embora eu não sou um especialista no setor cambial, mas eu posso dizer que o produtor também tem que acompanhar esse detalhe, né? Que vai influenciar no preço, sobretudo da venda da soja dele no mercado, competitividade, entre outros fatos. Mas, mais uma vez, eu digo, o produtor optou por vender a soja dele em reais. É interessante que ele compre o fertilizante dele em reais. O produtor optou por vender a soja dele, uma parte da produção em dólar, é importante que ele compre em dólar. O descasamento de moedas, nesse caso, pode gerar um problema muito sério para o produtor pensando no futuro. E quando a gente fala de rentabilidade, isso vai muito mais do que... É muito mais importante essas estratégias, essas operações estruturadas e esse casamento de moedas do que efetivamente o preço do produto do que a gente está falando ali, né, Jefferson? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje existem mecanismos muito importantes na questão do hedge do grão e também do fertilizante. Então, o produtor ele pode realmente optar por essas questões, olhar uma venda muito mais racional do que o lado só do preço. Porque muitas vezes nós estamos acostumados a olharmos os preços da soja, o preço do fertilizantes e não fazermos a relação que os dois possuem. Então, no custo de produção, como você mencionou anteriormente, o fertilizante ele tem um papel muito importante. Então, para o produtor, ele não pode olhar só quanto ele está vendendo a soja, ele precisa olhar também qual o valor que ele está pagando no fertilizante, pagando nos químicos e também na semente, nos insumos como um todo. Aí, no final, claro, ele obtém uma rentabilidade melhor. Sem dúvida. Jefferson, sempre um prazer falar com você, suas informações sempre pontuais. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Com certeza ainda até o início do plantio vamos falar muito para a gente entender como continua sendo o comportamento desse, que é, como a gente falou, né, um dos principais componentes ali do custo de produção aqui para o produtor. Então, muito obrigada, viu, Jefferson? Muito obrigado a todos. Um excelente final de semana para vocês. Obrigada para você também. Jefferson, até a próxima. Boa sexta. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. tchau. Jefferson Souza, analista de fertilizantes da AgriInvest Commodities, nos trazendo, acho que a informação mais importante do Jefferson é justamente essa, sobre as relações de troca estarem ainda saudáveis, os preços da soja estão em níveis elevados, principalmente para a safra 21-22, porque é disso que a gente está tratando nessa condição de formação de custos, e isso é que garante, então, essas relações de troca ainda bastante saudáveis. No entanto, os preços dos fertilizantes subiram de forma bastante agressiva. Salvo a ureia, que como o Jefferson colocou, a gente chegou a ver a tonelada passar de $400, mas já temos um recuo aí para cerca de 360. Então a gente tem um momento ali importante para a ureia. Mas essas relações já foram melhores, né? Por isso que também nós já temos 40% dos fertilizantes para a nova safra adquiridos, as entregas dos fertilizantes também foram maiores e mais do que isso, as importações foram recordes no primeiro trimestre de 2021. Então, tudo isso sinalizou essa demanda global muito aquecida, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, aumentando a área. Aqui no Brasil, a gente aumentando a área, aumentos de área no mundo todo por conta dos altos preços das commodities, fomentou, portanto, esse aumento dos fertilizantes. Então, olhe um pouco mais, talvez seja o momento de você esperar para adquirir os seus fertilizantes, monitore, observe e entenda como isso reflete na sua realidade, tá? Gestão de risco.
né? Entender que momento é esse para você do mercado, tá? A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência o Guilherme Dorigatti assume a bancada para te trazer as informações do Realidades da Safra para essa sexta-feira. Até mais!